E é isso aí, galera. Bom dia. Vamos para mais um dia de devocional com uma vida com propósito. Hoje eu estou gravando pela manhã. Hoje é, se não me engano, dia 7. Deixa eu ajeitar um pouquinho a tela aqui. Galera, algum de vocês com certeza vai querer saber qual é esse desenho bem aqui, ou esse filme. É Cavaleiro do Zodíaco, a Lenda do Santuário. Muito difícil de achar na internet e muito difícil de achar nos streams. Então, se você quiser o link no Drive com esse filme, é só me mandar uma mensagem lá no direct, lá no Instagram, tá bom? E é isso aí. E, gente, eu arrumei aqui um ambiente hoje um pouquinho mais cuidadoso, né? Hoje eu tô sozinho, o Eduardo e o Marcos não estão por aqui, mas acredito que em alguns outros vídeos vão aparecer e eu vou tentar criar algo bem interessante com eles, fazer algo de transição, algo que eles consigam falar também. E eu tô com umas ideias interessantes para isso. Gente, esse ano é um ano diferente. De todos os anos que eu já vivi, eu acredito que esse ano 2026 é um ano totalmente diferente. Eu não consigo ver ainda nada concreto, né? A maioria das coisas são abstratas, né? Naquilo que eu consigo ver ou sonhar, mas parece essa sensação que eu tenho. E geralmente algumas pessoas que me conhecem sabem que essas sensações loucas que eu tenho são bem doidas mesmo, e a maioria delas acontecem. Mas a sensação que eu tenho é que esse ano vai ser um ano de rompimento, um ano de a gente alcançar lugares que a gente não conseguiria alcançar com nossas próprias mãos, com nossas próprias vontades, desejos. E acredito muito que Deus tem algo não só para a minha vida, mas como para a vida de você que está assistindo esse vídeo. E você que começou a assistir os primeiros vídeos e talvez assim, cara, onde é que esse menino vai? Eu vou te dar um desafio bem interessante. Sempre que você estiver assistindo um dos meus vídeos, eu aconselho, eu dou esse desafio para você, que é um desafio bem interessante. Em cada vídeo meu que você assistir, você deixa um comentário lá. Por quê? Não sei qual a frase que você vai deixar, não sei se é um versículo que você vai colocar, mas sempre deixe algum comentário. Jair, não gostei do teu vídeo hoje, deixa um comentário lá. Porque eu acredito que daqui a um ano, e eu falo isso para você que está me assistindo, para você que está sendo fiel aos meus vídeos, né, todos os dias, você assistindo um vídeo por dia, daqui a um ano, com certeza Deus vai ter mudado muita coisa na minha vida. Para bom, ou algumas coisas para ruins, eu não sei, Deus faz o que Ele quiser do jeito que Ele quiser. Mas caso tudo isso tenha dado frutos, né, todo esse processo, toda essa jornada tenha dado frutos, uma das coisas que eu vou lhe aconselhar deixe um comentário aqui. Sempre deixe um comentário. Coloque a data. Olha, eu estava assistindo esse vídeo a tal hora, a tal hora. Tu vai botar se você vai colocar um versículo, coloca o versículo, coloca, estava assistindo nesse horário, nessa data aqui. Quando eu ver o seu comentário, com certeza eu vou procurar em todos os 365 vídeos que eu gravei dessa série, desse ano, 2026, principalmente os que são bem intencionais. E eu vou entender que você foi uma pessoa que foi fiel a estar nesse canal aqui também. Então, faça isso. Eu acho que vai ser uma coisa que nós dois vamos agradecer no futuro. E isso aqui eu não digo nem como uma promessa, eu digo que é algo que você vai se surpreender. Eu sou outro tipo de pessoa que eu me importo muito com as pessoas que continuam fiéis ali na minha vida, que continuam junto comigo. Então eu acredito que no final de 2026, acho que no último dia do ano, eu com certeza vou fazer um vídeo bem especial. Talvez um vídeo retrospectiva, ou só um vídeo falado como esse aqui. Mas eu acredito que vai ser algo bem especial. E até lá, com certeza a gente já bateu os 1000 inscritos, você com certeza já vai fazer parte dessa história. Com certeza o YouTube já vai conseguir me remunerar através desse vídeo. E eu vou fazer de tudo, gente, para gravar o máximo de vídeos possíveis. Não só sobre devocional, mas sobre edição de vídeo, sobre como filmar, sobre como falar diante da câmera, sobre os estudos que eu estou passando, sobre as experiências que eu estou passando. Tem muita coisa legal para a gente fazer esse ano. Eu decidi documentar a minha jornada, documentar aquilo que eu ia viver no ano 2026. Então, esse ano 2026 parece ser bem especial para mim. Não sei para você, mas acredito que para você vai ser também. Então, anota no caderno onde você começou. E no 31 de dezembro de 2026 a gente vai perguntar onde nós estávamos em janeiro. E gente, esse vídeo com certeza vai demorar um pouquinho mais, certeza que vai demorar um pouquinho mais do que os meus outros.
E tem uma coisa que é muito especial nesse vídeo, é porque quando eu li esse próximo capítulo desse livro aqui, eu estava lendo a Bíblia, estava lendo em Crônicas, e eu li o próximo capítulo desse livro, ao mesmo tempo eu fiquei em crise e ao mesmo tempo eu fiquei ferido. Dá até vontade de chorar, isso me emociona um pouco, porque o capítulo em si, ele já começa bem interessante. E vai ter algumas partes do livro que eu vou ler. Então, e olha que já até vi o título do último dia, ou do dia 7, que é a razão de tudo. Mas não esse título, isso aqui é para amanhã. E vou realmente fazer pela manhã, gente, gravar pela manhã. Nem que eu acorde mais cedo. Acho que pela manhã está sendo mais produtivo com relação a gravar os vídeos. Dia 6. A vida é uma atribuição temporária. Novamente, para você reforçar, uma vida com propósito. Gente, livro de capa dura, ressalto, alto relevo, gente, muito top. Então, comprem, vocês vão gostar desse livro, vocês vão amar. E eu estou na pegada de querer comprar só livros de capa dura. Meus filhos vão agradecer no futuro. Então, dia 6, a vida é uma atribuição temporária. Gente, nesse livro, nesse capítulo, é interessante que aqui vai falar sobre várias coisas, e dessa vez eu marquei muito mais coisas do que os outros capítulos. Os outros foram um pouco mais rápidos, mas como eu falei para você, algumas leituras elas são passivas, em que você vai ler e não vai entender de cara, mas tem outras que elas vão lhe ferir mesmo. E uma coisa que é interessante é que eu vou começar com essa frase, Se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporários nessa terra. Rogério, mas por quê? Uma das ilustrações que ele vai dar aqui é que nós temos um green card. O que é um green card? É um cartão que é tipo como se fosse um documento, um cartão de registro de visitantes de um país. Então, para você trabalhar ou você morar por um tempo naquele país, você vai ter que ter esse green card. É um documento muito importante, mas acabou esse período, você sabe que você não pode morar lá, você vai ter que voltar para a sua terra. E isso é interessante, porque quando você olha para a sua identidade, você descobre que você não foi feito para essa terra, você entende que tudo que você faz aqui é temporário. Então, tudo que você faz aqui tem um prazo de validade, porque a sua verdadeira casa não é aqui, gente. Não é. E é interessante. Rogério, mas aonde é a minha casa? Eu digo, é a nova Jerusalém, a nova terra transformada, um novo lar que Deus está preparando. Eu acredito que essa parte aí é algo muito de quem estuda teologia e pire no cabeção. Mas eu vou usar a ideia do céu como nossa direção. A nossa identidade ela não está ligada ao que vivemos aqui na Terra. Tipo, eu moro aqui na Terra, mas eu vou viver aqui na Terra para sempre? Não necessariamente. A nossa identidade está ligada com Deus. Somos filhos de Deus, então nós somos feitos para morar junto com Deus. E não aqui só na Terra sozinhos, sem Deus. E isso que eu achei interessante. Tem uma outra metáfora que ele faz no capítulo, é que nós somos embaixadores. A Bíblia fala que nós somos embaixadores. A Bíblia diz, somos embaixadores de Cristo. E uma das coisas que é interessante, é que eu vou ler essa parte bem aqui, como um embaixador em uma terra inimiga, a gente vai ter que aprender a língua, o costume, as diferenças culturais, e até a gente vai ter que ser cortês ou gentil para a gente cumprir a missão que a gente tem naquela nação. E o que é interessante é que se a gente se sentir tão à vontade naquela terra, a gente vai se apaixonar por ela e a gente vai querer ficar lá nela. E eu tive essa experiência recentemente. Eu gosto muito da cidade de Chapadinha, mas eu tive uma pequena impressão com relação, talvez, eu voltar para São Luís. Uma impressão, ainda não é algo concreto, gente. Não fiquem animados aí, o pessoal que me acompanha no vídeo. Mas eu tive essa pequena impressão. E quando eu tive essa pequena impressão, e eu li esse texto bem aqui, o que eu entendi? Às vezes a gente se apaixona tanto por um lugar e a gente acha que aquele lugar é nossa casa. E nós temos que tratar com zelo, realmente, de fato, os lugares em que nós estamos, sim. Mas não associar que aquilo seja realmente a nossa casa.
porque a nossa casa de fato não é aqui. A nossa nação de fato não é aqui. O nosso reino não é aqui. Só que se a gente começar a se apaixonar pela terra, pela nossa nação, pela nossa cidade, por tudo aquilo que nós achamos que é daqui, e não por aquilo que Deus quer que nós nos apaixonemos na verdade, a gente vai se tornar um traidor. A gente vai acabar abrindo mão da nossa lealdade com a nossa nação celeste e começar a trair a nossa nação celeste. A gente vai acabar traindo o nosso rei, que é Cristo, porque a gente está apaixonado pela terra, pelos prazeres da terra, pelas coisas da terra, sendo que o nosso rei ele não é da terra. E é isso que é interessante. O reino também dele não é da terra. Nós fazemos parte do reino dele, mas ele não é um rei da terra, ele é um rei do céu. E quando a gente é embaixador de Cristo, a gente tem isso na nossa mente. Uma das coisas que eu entendi, a gente não pode ser traidor, a gente não pode se apaixonar pelas coisas da terra. A gente tem que se apaixonar pelo reino dele, para a gente entender que a gente tem uma missão. Isso aqui me feriu tanto, porque de fato, às vezes a gente vai querer uma faculdade, vai querer uma casa, um casamento, a gente vai querer várias coisas. Isso aqui são todas coisas que são da terra, e no céu não tem essas coisas. No céu tem o rei, tem o reino dele. Tem coisas que a gente nem vai imaginar que teria lá no céu, que a gente, uau, cara, tem isso aqui no céu. E isso veio me ferir nesse capítulo hoje. E olha que eu já entendo que minha vida é algo temporário. Então, o dia de hoje, eu vou viver hoje intensamente. O que eu tenho que fazer hoje, eu vou viver intensamente. E vou viver o máximo que eu puder, intensamente. Talvez hoje seja o meu último dia gravando vídeo para vocês, eu não sei. E talvez amanhã eu já esteja lá com o Senhor no céu. Mas, enquanto isso não acontecer, eu vou estar aqui gravando vídeo para vocês. Porque eu tenho uma missão, eu sou apenas um embaixador. Alguém que vai levar o Cristo, mesmo através de uma Bíblia ou através de um livro devocional, até você. Uma outra parte que eu marquei aqui que foi interessante é que, para impedir que fiquemos muito apegados a isso tudo, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamentos e desgostos na vida. O que eu achei interessante é que é como se Deus... São duas palavras aqui que são interessantes. Eu vou mudar duas, descontentamento e desgosto, por desconforto e permitir. Quando o texto ele fala Deus nos permite, uma coisa que eu entendi é Deus permitir é uma coisa de Deus decidir uma coisa. Quando Deus permite alguns desconfortos, ele não está dizendo assim, cara, eu vou fazer isso para o Rogério sofrer, para ele entender que ele tem que vir para cá. Não, Deus vai assim, eu vou permitir essa dorzinha bem aqui para que ele sinta. Ou seja, é como se Deus dissesse assim, cara, o Rogério ele pode sentir muito mais coisas, mas ele vai sentir só isso aqui, porque eu vou permitir que ele sinta isso aqui. Isso abriu minha mente. Eu falei, poxa, tem muitas outras coisas que poderiam acontecer, mas Deus permite só algumas coisas acontecerem para me deixar com dor, a ponto de eu desejar o Senhor, a vontade do Senhor. E eu acho interessante que, sabe qual é os momentos que a gente mais ora? Quando a gente está precisando de emprego, quando a gente está sentindo uma dor, quando a gente está com angústia, quando a gente está sentindo sozinho, quando a gente está triste. A maioria dos momentos desconfortáveis são os momentos que a gente mais ora, que a gente mais clama, que a gente mais jejua. Mas quando a gente está feliz, a gente não ora 2 horas no nosso quarto. Quando a gente está mega realizado, a gente não passa. Não, a gente vai descansar. E é aí que está o detalhe. Por que a gente não faz o contrário? Não ora pouquinho na dor e ora mais na alegria? E eu achei isso bem interessante. E uma das coisas também, uma outra frase que foi interessante, é que um peixe nunca seria feliz vivendo na terra, porque foi feito para viver na água. Gente, isso é muito interessante. Porque você foi criado para o céu. A gente não vai se sentir feliz aqui na terra. Então, engana-se qualquer homem, qualquer mulher que diga assim, não, eu vou me casar e serei feliz. Eu vou conquistar esse negócio e serei feliz. Eu vou fazer minha faculdade e serei feliz. Gente, nós não seremos felizes aqui na terra. Nós não seremos. Nós teremos momentos de felicidade, mas a alegria genuína é só no Senhor. É só nele que nós vamos encontrar realmente a alegria genuína. C.S. Lewis, ele disse uma frase, cara, gente, eu amo C.S. Lewis, porque tem umas frases que explodem a nossa cabeça. C.S. Lewis diz que tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Então, aí, quando você
Olha essa frase aqui, vou repetir de novo. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Quando você vê essa frase, você começa a pensar. Vamos lá, você fez sua faculdade é top, sensacional, você é um cara em medicina. Gente, a faculdade de medicina ela vai ser eterna para você no céu. Só para você ter noção, existe uma árvore da vida que vai lá, que as folhas delas não vão curar povos e nações. Medicina não vai ser necessário. Lá, aqui ela é muito necessária. O cara estudou não sei quantos anos de teologia. Quando chegar lá no céu, ele vai conhecer o Deus e vai dizer, poxa, cara, não era nada do que eu estudei. E é interessante porque tudo isso aqui parece ser eterno. Gente, existe uma coisa que eu considero como eterno. Isso mudou minha mente. Eu era um cara muito admirador dos teólogos, da galera que estudava teologia. Mas o número da besta, não sei o que, tal, tinha aquele negócio, os 7 cavaleiros. Gente, eu pirava, eu viajava na maionese. Até que eu li um texto que Paulo fala. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse isso, aquilo, outro, tal, sem amor, eu não seria nada. Gente, você pode ler a Bíblia, decorar, memorizar ela de cabo a rabo, mas se você não praticar, se você não amar a pessoa que está do seu lado, se você não ir atrás dessa pessoa, isso nada vai adiantar. E é interessante porque quando nós amamos, nós conhecemos a Deus. Quando nós dedicamos a nossa atenção às pessoas, nós conhecemos de fato a Deus. A própria Bíblia vai falar que aquele que não ama não conhece a Deus. Então a única forma de você conhecer a Deus é amando. E amando o seu próximo, que é mais interessante. E Rogério, quem é meu próximo? Gente, a pessoa mais próxima de você. Literalmente a pessoa mais próxima, a pessoa que está do seu lado agora. Talvez exista uma pessoa que está bem no seu sofá, do seu lado, e você, mas eu não gosto dela, mas você vai ter que amar essa pessoa. Gente, isso é muito forte, porque não vai ser anos de teologia, não vai ser a sua Bíblia memorizada na cabeça que vai fazer você ser a pessoa que vai conhecer a Deus. Mas o amor em si é o que vai fazer conhecer a Deus. Então, só para reforçar, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então comece a analisar tudo que você tem na sua vida, mas isso não é para desanimar de você não estudar teologia, não estudar a Bíblia, mas você focar no que é mais importante, que é o amor. Amém? E o erro fatal é presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material, a fama, como define o mundo. Paulo foi fiel, mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel, mesmo assim foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo que possuíam e chegaram ao fim da sua vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. A Bíblia ela diz uma coisa, aqui tem uma paráfrase, mas é bem interessante. Todos esses heróis, eles morreram na fé. Não receberam as coisas que Deus prometera ao seu povo, mas enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes e estrangeiros na terra. Estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Deus, portanto, não se envergonha de ser chamado o Deus deles, visto que lhes preparou uma cidade. É interessante, quando eu olho para esse, bem que todos eles morreram na fé, eu me lembro quando eu tinha, eu acho que 13, 14 ou 15 anos, eu não lembro exato, mas eu me lembro dessa minha primeira crise de fé, em que todo mundo falava sobre acreditar em Deus, sobre se Deus existia ou não. Eu mesmo fiz várias orações, Deus, o Senhor existe. Se o Senhor existe, se revele, se mostre aí para mim, tal. E eu não sei de onde já tinha vindo isso, porque eu não era uma pessoa que lia a Bíblia assim como eu leio hoje. Um jovem quase não lê tanta Bíblia assim. Alguns leem hoje que eu fico impressionado, tem alguns que eu admiro. Então, fica a dica aí para vocês que estão assistindo vídeos. Mas, como adolescente, eu fiz uma pergunta. Beleza. É complicado, mas você vai parar para entender. Se Deus não existe e eu não acredito nele, eu não perco nada. Se Deus não existe e eu não acredito nele, eu também não ganho nada.
Se Deus existe e eu não acredito nele, eu perco tudo. Se Deus existe e eu acredito nele, eu ganho tudo. Foi essa minha análise de um adolescente. Não foi Bíblia, não foi nada, foi só minha análise. Eu não lembro se eu li a Bíblia nessa época, mas acho que não. Gente, e quando eu fiz essa análise, eu falei assim, peraí, a parte mais vantajosa para mim nessa história toda, nessa análise bem aí, é que se Deus existir e eu acreditar nele, eu ganho tudo. Porque a salvação é você acreditar. Então, se eu acredito, show. E eu simplesmente decidi começar a acreditar. Lembre-se, eu decidi começar a acreditar. É diferente. E isso é ter fé. É você acreditar em uma coisa. É você acreditar que essa coisa é verdade. Acreditar que isso vai dar certo. Então, eu tinha essa pequena análise, até hoje eu carrego ela, e eu até agradeço a Deus, porque com certeza foi Ele que colocou isso na minha cabeça, de eu pensar isso, eu analisar isso, que a mente que Ele projetou foi para isso. E a maioria desses homens tinham essa mesma crença. Opa, eu não estou vendo a recompensa. Eu não estou vendo aquilo que me aguarda. Mas dentro de mim, Deus já falou que sim, é isso que eu vou ganhar. A palavra dele já disse que é isso que eu vou ganhar. Então, quando eu decido acreditar, eu vou permanecer firme. E muitos deles, que é mencionado na Bíblia, não receberam aquilo que foi prometido. Então, se eles não receberam, mas Deus é mentiroso? Não. Porque a recompensa deles não estava aqui na terra. A recompensa deles estava lá no céu. Uma das coisas que é interessante, eu vou falar isso aqui, seu tempo neste mundo não é toda a história da sua vida. Você tem de esperar chegar no céu para conhecer outros capítulos. É interessante, eu vou pegar essa parte aqui que eu gostei muito. É bem conhecida a antiga história do missionário aposentado que vinha da América do Norte, no mesmo navio em que viajava o presidente dos Estados Unidos. Multidões ovacionaram, uma banda militar, um tapete vermelho, faixas e imprensa festejavam o regresso do presidente, mas um missionário desembarcou no navio sem ser notado. Sentindo pena de si mesmo, ressentido, começou a queixar-se para Deus, que não o lembrou gentilmente. Ou queixou-se para Deus, que então lembrou gentilmente. Mas meu filho, você ainda não chegou em casa. É interessante essa história aqui, porque é justamente isso. Ele fez uma missão, cumpriu um propósito, estava voltando para a nação dele, esperou ser aplaudido e tal. Mas, gente, não é aqui que nós seremos aplaudidos. E é isso que eu acho muito interessante. Eu já tive algumas experiências, né, servindo na igreja, servindo em outros lugares, em que eu não recebi um tapinha nas costas, nem um parabéns. E eu oro todas as vezes para que isso não aconteça. Senhor, não eu, que eu não se fique em frente a um palco. E quando eu desci algumas vezes, claro, meu ego, o Rogério carnal, o Rogério pecador, o miserável, ele quis aplausos. Mas eu fui pro meu cantinho orar, chorar com o Senhor, adorar o Senhor. E eu lembrei, cara, mas é tão massa eu estar entrando no céu e Jesus, tu foi fiel, Rogério, tu foi fiel, vem. Gente, para mim vai ser o mais importante. Eu poder simplesmente abraçar o meu Jesus, dizer, Jesus, doeu tanto, foi tão bom, foi tão difícil, mas eu consegui, Jesus. Tá aqui em minhas mãos tudo o que eu fiz. E isso é o mais importante. Quando nós chegamos em casa, que tem uma frase aqui, ó, na morte você não irá embora da sua casa, você irá para casa. Então, quando a gente morrer, a gente não vai deixar a nossa casa. A gente vai para casa. É isso que é interessante. A gente vai voltar para onde nós fomos criados, para onde nós fomos idealizados, planejados. E tem umas perguntas que a gente vai se fazer quando a gente chegar lá. Porque nós perdemos tanto tempo pensando em coisas que não iam durar.
na casa que eu estava querendo conquistar, na faculdade que eu tanto sonhava, no casamento que eu tanto imaginei. Por que eu perdi tanto tempo com isso? Com tantas essas coisas? Não é que essas coisas sejam ruins, mas a gente está falando de onde está teu coração, onde está aquilo que você realmente deseja. Uma das coisas que eu falei para uma amiga hoje, antes de eu começar a terminar esse devocional, eu falei assim, olha, talvez tu fique até chateada comigo, mas eu tenho que te falar isso porque eu me importo com você. Porque quando a gente realmente ama Cristo, ama Jesus de fato, tudo aquilo que fala sobre Ele, tudo aquilo que envolve Ele, tudo aquilo que diz a respeito dEle, você quer se envolver de fato. Isso eu falo de igreja, isso eu falo de músicas, isso eu falo de evangelismo, isso eu falo de obra, isso eu falo de comunhão com pessoas, de você sentar à mesa com alguém que precisa de Cristo. Ontem mesmo eu tive essa experiência com uma pessoa, eu ia para um lugar, porque eu estava com vontade de comer um churrasco. Mas eu fui lá e comecei a falar de Jesus para essa pessoa, das experiências que eu tive e o que ela precisava entender. E ela gostou da conversa. Isso eu nem planejei, não foi algo planejado. Então, uma das coisas que eu falo é que se nós realmente amamos a Cristo, se realmente nós desejamos esse Cristo, então tudo que envolve esse Cristo, esse Jesus, a gente quer saber, quer estar envolvido no meio. E uma das coisas que eu acho muito interessante hoje, que é como Deus se revela, na palavra dele, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Gente, quando eu vejo um momento de comunhão, que alguém chega assim, olha, vai ter um café aqui em casa, eu vou. Gério, a gente vai comer uma pizza ali e tal, tu vai também? Eu falei, vou, porque é naquele tempo de mesa com meus irmãos em Cristo, que em algum momento nós vamos clamar ao Senhor, ou às vezes a gente vai orar. E teve as experiências hoje que são interessantes, que eu posso contar, que foi por causa disso, de eu ter dado um passo em direção àquilo. Mas eu não estou me sentindo à vontade para ir. Gente, vá. Cristo, ele vai se revelar quando você estiver lá, não quando você estiver aqui em casa. Fala, Senhor, revela, Senhor, revela. Você está aqui sozinho, aqui é só você e Deus. Aqui é um momento que você vai ter que buscar na palavra, que você vai ter que clamar, que orar. Mas na hora que você sai pela porta da sua casa, aí que Deus vai começar a se revelar. Ele vai te falar para orar por uma pessoa, vai te falar para dar uma palavra para outra pessoa, e aí você vai começar a se mover. E, gente, eu finalizo com um versículo, que está lá em Coríntios, ele está na versão da NVI. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4,18, na versão NVI. Quando eu estava falando com essa minha amiga ontem, eu disse para ela uma experiência que eu tive. E eu vou compartilhar isso aqui no vídeo porque é algo que eu já venci, que eu ando em vitória, graças a Deus. Deus, ele me proporcionou viver esse testemunho. É que eu tinha muito problema com... A maioria dos homens tem isso, mas eu tinha muito problema com masturbação e pornografia. Essas eram as coisas que mais me incomodavam. Porque eu evitava contato, evitava pessoas, eu tentava fazer de tudo, evitava assistir filme, série e tal, tudo justamente para evitar que eu pecasse de novo. Mas eu ia lá e pecava de novo. E quando foi em março do ano passado, num acampamento, acho que foi em março, não lembro exato se foi nessa data, eu consegui ver o meu Cristo, o meu Jesus. Eu consegui ver que Ele tinha me salvado, que Ele tinha me libertado. Quando eu olhei para Ele, eu entendi que tudo aquilo que eu estava fazendo estava ferindo Ele. E quando eu olhei para Ele, eu vi assim, poxa, esse é meu Jesus. É esse que eu amo, eu estou ferindo a pessoa que eu amo. Então, foi naquele momento em que eu fui liberto, que eu fui salvo, em que tudo aquilo que eu estava tanto lutando com minhas próprias mãos para ser livre, foi Ele que fez isso. E toda vez que eu falo para alguém sobre alguém que está passando por uma situação de pecado, ou está querendo se livrar, está querendo fugir, eu falo assim, olha, você não vai conseguir sozinho.
o nosso Jesus, o meu Jesus, ele tem que libertar você. Mas só vai ter uma forma de você conseguir isso, é você pedindo para ele. E ele vai libertar você, porque ele não vai querer ver você cativo. Existe essa parte que você faz, que você foge da tentação, que você foge do pecado, mas existe a parte em que só ele vai fazer. É ele que liberta você. Hoje eu posso falar com tanto orgulho que não foi eu que me libertei, mas foi o meu Jesus, o meu amado. Ele olhou para mim, ele disse: filho, eu te amo, eu te liberto, eu te perdoo mais uma vez. Gente, foi tão bom, que até hoje eu lembro que a mensagem que eu deixo para finalizar esse vídeo é: mantenha os olhos fixos em Jesus. Olhe para Jesus, olhe para aquele que estava lá numa cruz, com os braços abertos, dizendo para você: vem, eu te amo. Aquele que morreu sendo humilhado, sendo chicoteado, aquele que foi pregado, não só nas mãos, mas nos pés, aquele que foi furado no lado, esse que foi ferido, esse Jesus que foi ferido por mim e por você. E quando eu falo isso ele até me emociona muito, mas no dia eu chorava tanto, porque eu tinha entendido que eu queria tanto ser liberto disso. Eu queria tanto poder dizer: Deus, eu fui liberto. E hoje eu posso dizer que eu fui liberto. Graças a Deus. E, gente, não existe um método melhor do que esse. É quando Jesus te encontra e você realmente é liberto disso. E, gente, eu deixo esse capítulo de hoje. A vida é uma atribuição temporária. Mantenha os olhos fixos em Jesus. E eu digo que eu espero que isso tenha abençoado você. Se abençoou, gente, compartilhe esse vídeo com alguém. Pega o link aí no canal, envia para alguém. Comenta algo nesse vídeo, curte. Se você chegou até o final, curte e tal. Porque isso vai me ajudar muito. E talvez, com certeza, pode ajudar muito você no futuro. E, gente, eu deixo vocês aqui mais uma vez. Espero que Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo continue consolando e cuidando de cada um de vocês. E o Pai continue com os olhos fixos em vocês, olhando cada detalhe da vida de vocês. Mas, acima de tudo, que vocês possam simplesmente parar agora, nesse momento, depois desse vídeo, e simplesmente olhar para Deus, olhar para o céu e dizer: Deus, eu te amo. Não com tudo que eu conseguiria, mas com tudo que eu consigo hoje. E eu decido te buscar de todo o coração. Mesmo todo errado, mesmo todo falho, mesmo todo sujo, eu decido te buscar. Eu quero que o Senhor me livre, eu quero que o Senhor me liberte disso. Seja bebida, seja imoralidade, seja o que for. Peça isso para Jesus, que Ele com certeza Ele vai libertar você. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo e tchau! Obrigado, gente.